Olá, estamos aqui para disposição de mais um podcast do Geração Z. E no episódio de hoje, a gente está com convidadas para falar sobre empreendedorismo, inovação e as contribuições da FEMA Escola na formação pessoal delas. Vamos estar abarcando em mais um episódio do Geração Z Juventude em Liderança, onde a gente tenta desenvolver habilidades e contribuir para a formação dos nossos acadêmicos, ouvintes e toda a população santarrosense. Então vamos lá, contigo, Cauã. É isso aí, Cleiton. Aqui a gente tem 3 convidadas ilustres, chamadas Nayana, Renata e Laura, que vão se apresentar um pouquinho para começarmos a o nosso episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Nayana, eu sou prof aqui na FEMA, eu tenho 24 anos. Eu comecei a trabalhar aqui na FEMA em 2020, mas a minha história com a escola não começou em 2020, começou lá em 2013, quando eu comecei a estudar aqui. E, além disso, eu sou acadêmica de psicologia também, estou no 8º semestre. Sou voluntária no Rotaract Club, onde eu presto serviço voluntário. E é isso. Oi, pessoal, meu nome é Renata. Então, a minha história começa um pouquinho antes da Nayana. Eu estou na FEMA desde os meus 6, 7 anos, então faz um tempão. Eu sou formada em administração em Porto Alegre, saí daqui quando me formei para estudar um pouquinho. Me formei esse ano, então é um mundo meio recente. E agora eu comecei nesse mundo de empreendedorismo e, em paralelo, estou fazendo também uma graduação em gestão empresarial. E é isto. Oi, gente. Me chamo Laura Helena Nazi. Helena é só para os íntimos, né? Poucas pessoas sabem. Eu sou influenciadora digital, trabalho com digital há mais de 4 anos. Sou empresária, sou uma franqueadora de calçados femininos que nasceu aqui em Santa Rosa. Sou natural aqui de Santa Rosa. A minha conexão com a FEMA começou lá na minha 8ª série. Então, eu vim para cá, vim para a FEMA. Me formei aqui com a FEMA. A FEMA tem um diferencial incrível, que ela forma pessoas, assim, maravilhosamente bem, porque a FEMA, eu vejo que é uma família, assim. A gente cuida muito do emocional, não só da matéria em si. A gente vira realmente uma família, sabe? E a FEMA tem um grande carinho, uma grande conexão com a FEMA. E minha vida empreendedora começou final de 2020, início de 2021, que eu embarquei nesse mundo do empreendedorismo feminino e estamos aí. Legal, isso legal. Aí. Agora que todo mundo já se conhece, o nosso público, as nossas participantes, eu queria fazer uma pergunta para a Nayana, falando um pouquinho da sua vida como psicóloga e como professora de inglês. Como é que você conciliou tudo isso daí? Quais foram os principais desafios nessa área? Então, quando tu fala em conciliar, eu me remeto muito a equilíbrio, assim, né? Então, como se faz para equilibrar uma vida acadêmica voltada à psicologia e o ensino de língua inglesa na sala de aula? E eu acho que a psicologia apareceu na minha vida depois do inglês, né? E eu percebo que ela apareceu assim para somar, né? Dentro da psicologia, a gente trabalha com o que, para mim, é o que mais tem valor, assim, que é um material humano, né? Que é uma subjetividade, que é a essência de cada pessoa, a subjetividade dela. E isso, dentro da sala de aula, a gente encontra muito, né? O Cleiton, que é professor, vai conseguir afirmar. E em todos os outros lugares, a gente trabalha, no final das contas, com pessoas, né? Então, olhar para aquele aluno de uma forma diferente, depois desse meu contato com a psicologia, fez com que existisse esse equilíbrio, assim, sabe? E, claro, tem um fator determinante que é o tempo, né? Que mede os nossos dias. Mas é importante a gente usar ele ao nosso favor e não deixar ele reger os nossos dias, assim. Então, eu acho que se a gente sabe o que está fazendo e sabe por que está fazendo, é fácil conciliar, por mais difícil que seja, por mais, enfim, sofrido muitas vezes, né? Porque tem dias que são muitas tarefas. Desafiador, né? Se tu sabe por que tu tá fazendo, se tu tem um propósito e um objetivo, lá na frente tudo isso vai fazer sentido e vai ganhar um significado especial, assim.
Então, é um desafio conciliar, mas eu sinto que a psicologia veio muito para somar, para ampliar a minha visão, para ver aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente que está na minha frente de uma forma diferente, né? Olhar ela para além, porque essa relação de ensino-aprendizagem, ela é feita por pessoas, né? Também. Então, eu olho para aquele aluno, não somente ele está aprendendo ou não está aprendendo, mas ele está com alguma dificuldade. E por que ele está com essa dificuldade? Né? Como que está a questão social dele, o lazer dele, a família dele? Se ele está conseguindo se organizar, como que está a questão emocional? Né? Eu concordo contigo, Nayana, eu vejo muito a questão do multiculturalismo dentro disso, né? Eu admiro muito a tua profissionalização docente e o quanto que esse olhar clínico da própria psicologia dentro de sala de aula contribui para o desenvolvimento plural. A gente não vai encontrar uma sala perfeita nunca, a gente não vai encontrar um padrão de alunos esperado nunca. Isso, às vezes, está muito na parte teórica, né? Do que a gente lê enquanto professores, enquanto psicólogos. Então, eu acho que a gente vê um multiculturalismo que ele nos forma enquanto que nós estamos formando eles, né? Eu acho que isso é uma contribuição bem legal. Até a tua formação acadêmica e tu estar dentro do espaço acadêmico discutindo isso, e estar dentro da escola, isso é uma contribuição enorme para o desenvolvimento da FEMA como um todo e para quem são o nosso alvo, né? Que são os nossos alunos, né? Que estão aqui para se desenvolver. Esse é o nosso objetivo. Né? Laura, a gente sabe que você é uma inspiração para muitas meninas daqui. Quando obrigada. Eu comentei com os alunos do Geração, com as meninas, que nós teríamos você como uma das entrevistadas. Aí até pediram, tem como a gente ir, a gente pode visualizar, pode estar junto. Eu disse, podem, né? Porque a gente tem um espaço bacana para poder receber também pessoas. Mas aí ficaram meio acanhadas, não, mas só nós do Geração vamos vir. Eu disse, não, tá tudo certo, vocês acompanham depois. Mas depois eu quero tirar uma foto contigo para mandar para uma nossa colaboradora bem especial que pediu, tá? Que legal, com certeza. E você acaba inspirando no nosso diálogo, eu conversei com você sobre isso, né? O quanto que você inspira essas adolescentes, essas meninas vindo aí para a área empresarial, né? E o quanto que isso é um potencial que você também está desenvolvendo. Eu vejo você e a Renata como uma inspiração para muitas pessoas aqui dentro dessa área, porque é importante empoderamento feminino, é importante mulheres empreendendo, né? A gente sabe o quanto que é um desafio muito grande social dentro desse sentido, né? A gente vem historicamente passando por desafios nesse sentido e nos alegra muito termos na nossa região pessoas como vocês empreendendo. Então, conte um pouquinho para nós, Laura, como que foi esse teu desenvolvimento, como que tu chega com a produção da tua marca, quais são os principais desafios que tu enfrentou durante esse processo. Bom, vamos voltar então no tempo um pouco. Fiquei super feliz com o que tu falou, que legal, que bacana. Vamos tirar com certeza aquela foto para mandar. E quando a gente volta no tempo, eu olho para uma Laura que tinha uma admiração muito grande pela irmã. Eu tenho uma irmã médica e essa minha irmã, sabe aquela pessoa que todo mundo admira, que ela é querida, ela é cheirosa, ela é bonita, ela é amada, todo mundo quer ter perto. Essa minha irmã, o nome dela é Camila, ela continua sendo tudo isso, mas sabe que eu olhava para ela e atribuía tudo isso, todos esses adjetivos assim, à profissão dela, à medicina em si. E isso me aproximou muito dessa profissão. Então, eu imaginei que para eu ter tudo isso, eu precisava seguir a medicina. Porém, eu não estava tão disposta assim. Então, eu decidi não estudar tanto para cursinho. Enfim, quis encurtar o meu caminho de uma certa forma. E com 17 anos, muito nova, hoje eu penso assim que com 17 anos a gente não sabe ainda o que é da vida. Tem muitas pessoas que já sabem. Mas com 17 anos a gente ainda está conhecendo quais são os nossos dons, sabe? E eu vejo que eu tinha muitos dons. O dom da comunicação, o dom do marketing, moda. Eu tinha isso uma desenvoltura muito boa. E eu abafava isso e pensava, eu vou fazer medicina, eu quero cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Aí, quando a Laura decidiu fazer medicina, me mudei para a Cidade de Leste. Eu entrava na cirurgia e desmaiava. Era uma coisa assim, de louco. Então, assim, eu entendi que realmente não era para mim, sabe? E eu segui aquilo por uma grande admiração. E hoje eu vejo muitos jovens vivendo exatamente isso, sabe? O pai é médico, o pai é advogado, o pai é engenheiro. E tu vai seguindo. E não que seja errado, não é errado. Mas é isso que te faz feliz, sabe? É isso realmente que tu quer. E quando deu a pandemia, eu vi que não era aquilo que eu gostaria mais de viver. Eu não estava mais disposta. Eu já não era muito feliz, eu já estava indo para aquele lugar que não é muito bonito, chamado fundo do poço. Então, eu não estava mais contente assim com a minha vida lá.
E aí começa aquela autossabotagem, sabe? Eu já me olhava no espelho, já não me gostava, já ia pra faculdade, já ia... Meu Deus, que saco tem que ir pra faculdade. Não era mais algo prazeroso. E eu acho que quando a gente vai trabalhar com alguma coisa pro resto da vida, a gente tem que amar aquilo. A gente tem que fazer aquilo com muito amor, realmente, sabe? Com muita entrega, porque tem dias que a gente trabalha... Eu tenho dias que trabalho 15 horas por dia, 16 horas por dia. E tem vezes que eu não vejo passar. E não que não seja cansativo. Claro que é. Mas não é sofrido, sabe? Não é doloroso, não é, meu Deus do céu, que tristeza, eu tenho agora uma reunião. Não, é uma coisa... Tá, tô cansada, mas vamos lá. Eu tô aí, eu tô fazendo algo que eu amo, sabe? E aí, com a vinda da pandemia, eu comecei com o digital. Primeiro de tudo, eu tive que ultrapassar muitas barreiras assim familiares. Então, foi alguns monstros, né, que eu tive que encarar, como meu pai, que tinha investido um monte lá, quando eu estava cursando a faculdade. Todos os meus amigos, até da escola aqui da FEM, eu lembrava, eu pensava, mas tal pessoa tá lá fazendo medicina, mas tal, tá lá fazendo não sei o quê. E eu larguei tudo e nem sei o que eu quero. Tenho 20 anos, eu não sei nem mais quem eu sou. E aí eu comecei a me descobrir no digital. Então, comecei de uma forma despretensiosa, sempre com uma intuição muito boa. Então, fui seguindo sempre a minha intuição e tive que ter muita coragem e iniciei essa minha vida no digital. Comecei a trabalhar para várias empresas, comecei a ser chamada. E isso que foi um diferencial. E aí eu via que eu estava fazendo a coisa girar, a roda estava girando para muita gente. E eu também estava sendo financeiramente, já ganhando como uma médica, que eu imaginei que não era possível. Então, com 21 anos, eu ganhava muito bem financeiramente, mas ainda me faltava alguma coisa. Então, eu sentia que eu precisava, talvez, de algo meu. Eu precisava divulgar o produto meu, o meu produto. Então, eu decidi que eu ia criar uma marca. Na época, o produto ele foi criado realmente para aumentar o ticket médio da empresa que eu trabalhava. Eu cuidava do marketing de uma loja de varejo. E aí o produto criado, mais uma vez, de forma despretensiosa, estourou. Foi algo assim muito bem aceito. Realmente as pessoas começaram a procurar. Então, assim, eu tive uma demanda muito alta e eu falei, chegou o momento de eu andar com as minhas próprias pernas. E agora, no dia 23 de setembro desse mês, a gente vai completar 2 anos da Laura Nasi de Santa Rosa, que é a minha marca de calçados femininos. A gente também tem acessórios. E tudo idealizado por mim, fundado por mim. E hoje a gente trabalha no ramo de franquias porque eu vi que tem oportunidade para muitas outras mulheres incríveis se juntarem a mim e a gente fazer dessa marca que começou só em mim virar algo muito maior, não ser apenas de uma pessoa, mas sim de um conglomerado gigantesco, se Deus quiser. Que show. Eu e o Cauã, na tua fala, eu percebo uma das características que eu e o Cauã conversamos muito, né? Eu e o Cauã, a gente tá aqui junto dentro do Geração Z, mas a gente também tem uma amizade por fora que a gente valida como importante. E a gente fala muito sobre o não entrar no conforto, né, Cauã? Eu acho que é isso que a Laura menciona também. Quando você viu que estava confortável, que estava comum aquela vida, aí tu pensou, não, eu posso desenvolver mais, eu sei que eu posso mais. Porque a gente sente no hábito, às vezes, do dia, que a gente percebe, mas isso aqui, será que é o que eu quero desenvolver para minha vida? É bem como tu falaste, né? O que eu vou fazer daqui 30 anos? Vou estar feliz fazendo isso? E acho que isso remete à história de cada um de nós, né? O quanto que no nosso desenvolvimento profissional a gente impacta nisso, certo? Com certeza. Eu acho que uma coisa que dá para complementar é que as duas, elas são muito autênticas. E eu acho que isso conquista as pessoas, sabe? O jeito da Laura se comunicar, a Nayana eu conheço há muito tempo também, mas essa empatia, esse olhar do outro, assim. Eu acho que é essa autenticidade que faz ir para frente, porque tem muitas influências, muitos psicólogos, muitos professores. E a autenticidade... E qual é o diferencial, né? Qual é o diferencial? Eu acho que hoje é a autenticidade, a comunicação, óbvio, mas ser tu, sabe? Tu é 100% tu, a Nayana, assim. E isso conquista o público, sabe? Então, eu acho que isso... que fez, assim... Isso conecta, né? Eu acho que essa é a palavra. Isso conecta. O montado, o planejado demais. Não que não deva existir o planejamento, mas essa coisa do pauta roteirizado desse jeito e não tem... Não. Eu já não funciono assim. Então, até quando alguma empresa me chama para trabalhar, empresas grandes, assim, eu olho e vejo, putz, tem um roteiro bem, assim, sabe, firme. Eu sempre tento dar o meu jeito, a minha mexida, porque se não for assim, eu sei que não vai conectar com quem me assiste. Vai ver eu falando assim, então, pessoal, não vai. Mais engessado. Não vai. E aí não vende.
Bem legal. Que bom que tu trouxe isso também como um tópico, né, Renata? Eu sinto isso também quando a gente começou a falar sobre o episódio 2, porque é o segundo, né? A gente fez com nossos diretores da instituição e aí a gente começou a planejar muito, pensando quem serão os próximos, né? Porque é importante, é o início de um projeto, então era importante que a gente tivesse pessoas que a gente quisesse ouvir e que a gente sabia que também o nosso público, que é importante se conectar, também ia querer ouvir. E aí logo surgiu os 3 nomes aí e a gente também está muito feliz. Eu concordo com tudo que vocês mencionaram sobre vocês 3, né? Esse desenvolvimento da autenticidade. Eu acho que concordo contigo também, Renata, de pensar que a autenticidade ela leva as pessoas muito adiante. Porque a gente não consegue passar muito tempo não sendo nós. Né? No momento a gente vai se desenvolver e vai mostrar, na verdade, qual que é o nosso propósito. Então, quanto que a gente permanece com esse propósito bem findado, não tem o que faça nesse percurso que acaba afetando, né? Sim, uma coisa que eu também me chamou bastante atenção foi a tua história, que eu me conectei bastante. Desde criança, eu sempre quis ser médico também. Tanto por influência da minha mãe, do meu pai, que minha mãe também é enfermeira, sempre teve o sonho de ser A minha mãe também é enfermeira. Tá vendo? Minha mãe sempre teve o sonho, assim, de ter um filho médico. Meu pai também, ele não é muito bem privilegiado financeiramente, assim, e tudo mais, mas ele também tem o sonho disso. Só que, com o passar do tempo, por eu estar também me desenvolvendo nessa parte socioemocional aqui na escola, de eu conseguir estar me achando, de eu conseguir agora ser o presidente da Geração Z, de estar junto com o Cleito aqui, com várias conversas e tudo mais, eu tô também me reencontrando nesse lado empreendedor. E por isso que eu me conectei bastante, que eu me senti parecido, dá para se dizer. Ai, que legal. Bem no começo da tua história, assim. E eu tô no meio. Tamo indo. Mas tu sabe que a gente só descobre aquilo que a gente quer fazer. Então, assim... Exatamente. A gente tem que fazer muitas primeiras vezes de várias coisas, sabe? Então, esses dias eu não lembro o que eu fui fazer, mas era a primeira vez que eu tava fazendo aquela coisa. Eu fui dar uma palestra. Foi minha primeira palestra. Porque eu não sei se eu vou ser uma palestrante, mas eu só saberia se eu poderia ser uma palestrante em algum momento se eu desse a minha primeira palestra. Então eu fui, meu Deus, foi assim um negócio que eu quase desmaiei, nervosa. Quase morreu. Mas eu tava lá de corpo, de alma, às vezes não tanto. E foi. Então, é isso, Sem e foi. Eu Mas é antes- sobre isso, é fazer a primeira vez, sabe? Exato. Dar o Antes primeiro eu tava passo. falando até com a Renata sobre o Cauã, assim, eu acho que é muito interessante visualizar o desenvolvimento jovem ainda nessas áreas, né? A Renata é uma das precursoras, inclusive, do projeto Geração Z, né? Que ela ajudou lá desde o desenvolvimento inicial. A Mônica já me contou muitas vezes a história. Em 2021, quando eu chego na FEMA, eu recebo, assim, o projeto, tipo, prof, o que tu acha desse desafio, né? Eu não sabia disso. Sim, eu sou... Depois eu conto. Depois a Renata conta um pouquinho mais. Mas eu sou biólogo de formação. Olha. Então, né, eu trabalho lá na enfermagem, aqui na FEMA, atuo com a biologia no ensino médio. E aí chega um projeto completamente novo para mim, voltado ao empreendedorismo. E a Mônica disse, estuda, vê se tu acha que tu dá conta. Isso é muito legal dos nossos diretores, deles apoiarem muito, de dizer constantemente, se você olha e vê se você vai dar conta. Mas eles já falando, a gente só tá oferecendo porque a gente sabe que tu dá conta. Mas né? essa oportunidade, né? É isso. E Esse é o aí eu tava diferencial. falando com a Renata exatamente isso, quanto que é importante pro Cauã, com 17 Com anos, certeza. estar como num posicionamento Tu tem da 17 apresentação. anos. 17 eu anos. pensei que ele tinha Nossa, novidade, ele falando como se ele tivesse passado por tudo igual Nossa, ele é nosso gente. aluno do 2º ano do ensino médio e eu tenho muito orgulho do Cauã estar se desenvolvendo Que nisso, legal. né? Porque é uma oportunidade de autodesenvolvimento para ele. E falando nisso, nós estávamos conversando antes, tu comentou comigo sobre a história da Renata. Eu conheço um pouquinho mais porque eu falo muito com a Giri Mônica e já tive a oportunidade de dialogar com a Renata, mas eu lembro que tu me disse que tu queria fazer uma pergunta. Confere aí, voltado a Renata, sobre o desenvolvimento empresarial. Ah, Um pouquinho. sim, claro. Com certeza. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que é o mercado de trabalho. Você, como empreendedor, assim, o que tu vê em pessoas que tu possivelmente contrata ou que tu trabalha, quanto equipe, assim, o quanto é que é importante isso daí na tua vida? Então, eu tô começando nesse mundo de fato, assim, de empreendedorismo agora, né? Mas, assim, eu posso dizer que desde muito nova, que eu acho uma das coisas mais importantes, né, o apoio familiar, né, esse diálogo que tem em casa e minha mãe, que é a Mônica e o Carlos, a gente sempre teve uma relação muito amizade e ao mesmo tempo profissional. A gente faz reuniões de trabalho em casa. Mas é uma construção, assim, é muito legal, porque eles vêm pedir o que eu faço na escola, o que eu faço na minha empresa. Então, sempre foi uma troca muito rica, né, porque eu tenho uma admiração, eles são, assim, né, eles são um exemplo.
E aí, quando eu decidi voltar de Porto Alegre para abrir aqui, né, eu fiquei nesse impasse 2 anos, porque eu queria fazer meu intercâmbio, eu queria trabalhar em empresas para pegar um know-how maior e saber lidar com essas situações, né? E aí, quando eu decidi voltar, então eu voltar para o interior para abrir, começar o meu negócio, né, porque tem vários projetos para os próximos anos, mas dar essa porta de entrada, que novamente foi uma parte da minha família, que é a minha tia, que ela é empreendedora, e ela me deu esse maior apoio. Então, ela já tem esse know-how, né, de empresas, de 30 anos. E, assim, eu sempre digo, ela diz, a gente se olha e fala, lidar com pessoas é a parte mais difícil. É muito mais fácil entrar no sistema ali, digitar e tá resolvido, né? Então, lidar com pessoas, tu tem que ter um equilíbrio emocional. Tu tem que ter empatia, tu tem que respeitar o outro, né? Não, eu sempre falo, tratar de igual para igual. Ninguém é menos que tu, independente da pessoa que entrar na tua empresa ou sair. Então, sim, né? Criar essa cultura dentro de uma empresa é muito difícil, né? Mas é um desafio muito... Eu falei hoje para a Laura, eu fecho aquela loja quase emocionada todo dia, né? Por mais os desafios que eu sei que vai ser amanhã, enfim, todos os projetos... É a maior satisfação quando tu está realizando aquilo que tu quer e ainda, como, assim, fazendo o outro crescer contigo, sabe? Porque aquelas pessoas que estão trabalhando comigo, elas estão crescendo junto comigo. Mas, sim, é um desafio, sabe? É um desafio lidar com pessoas, lidar com teus clientes, lidar com o teu colega. Mas é um desafio, assim, maravilhoso. Não, é maravilhoso. Da vida, assim. Acho que a gente nunca vai... parar de precisar saber se desenvolver, de aprender a lidar, porque toda hora é algo novo, né? Sim. Às vezes, quando acontece alguma coisa assim dentro da minha empresa, que eu já vivi, parece que eu consigo resolver, eu já passei por isso. Agora, quando é algo novo, meu Deus do céu. Calma, para, analisa, pensa. E acho que empreender e viver nesse mundo é... todo dia, exatamente o que tu falou, todo dia um novo desafio. O que vem hoje? Qual é que Qual vai ser o problema que eu vou... Adoro, eu chego louca para achar um problema. Mas uma experiência que eu tive, eu trabalhei um tempo na Renner, que é uma empresa enorme, né? E eu vi o quão eles cresceram pelas pessoas, pelos funcionários lá dentro, sabe? E tem essa valorização lá. Não foi só o CEO que cresceu junto, não. Todo mundo fez aquela empresa crescer. E eu acho isso muito legal também. Eu vejo isso no discurso delas, eu acho que a Nayana concorda comigo, do quanto que a gente em sala também tem isso, né? São inúmeros desafios. Eu acho que a gente, mesmo trabalhando e atuando como profissionais em ramos diferentes, eu acho que a Nayana até pode contribuir sobre o quanto que em sala a gente tem toda vez um novo problema para solucionar, que às vezes também nunca apareceu, né? E que a gente, por estar lidando com pessoas também da mesma maneira, ainda numa fase de adolescência, às vezes criança, o quanto que é desafiador a gente conseguir desenrolar isso, né? Porque muitas vezes no âmbito profissional as pessoas estão envolvidas mais, né? Elas estão indo para o ramo empresarial ou trabalhando porque elas já estão tendo uma remuneração. E aí como a gente faz isso com o adolescente? Quando a gente vai falar sobre o quanto que isso tem um impacto no futuro dele, né, Nayana? Eu acho que é um ponto que a gente consegue visualizar. Tu falou agora que talvez esse problema nunca aconteceu, mas às vezes já aconteceu, mas não aconteceu com aquela pessoa. E aquela pessoa reage de um jeito diferente. Isso, sim. Né? Então, eu acho que é um jogo de cintura sempre, né? E a partir disso, a gente vai se desenvolvendo e aprendendo. E é só quem... eu acho que, assim, empreender, eu acho que não é para todo mundo. Do mesmo jeito que participar do projeto da Geração Z não é para todo mundo. Para ser professor também. Só... não. Isso para mim tem que ter um semblante a mais. É só para quem está disposto a ocupar um lugar de liderança e assumir riscos e lidar com frustração e mesmo assim continuar sorrindo e ter aquele jogo de cintura e acreditar no que está fazendo, né? Eu acho que é muito importante, assim. Então, acho que não é para todo mundo, mas é para aqueles que realmente querem se desenvolver e evoluir e crescer como pessoas. E sair daquele comodismo, né? Porque... E é clichê falar, né? Mas esse desenvolvimento que se tem a partir dessas experiências, ninguém tira, né? Não. Fica para sempre. Não, isso é
E ajudar os outros clichê também, é né? muito real. E acaba despertando no âmbito profissional, né? Eu acho que uma vez que tu começou a solucionar problemas dentro do espaço escolar, lá no ato de empreender, tu leva isso pra vida, depois com família, com formação pessoal, porque a nossa formação pessoal, ela tá muito vinculada com a formação profissional. Quando uma das coisas não está andando direito, a gente sente esse impacto. Nosso desenvolvimento não é o mesmo, e as pessoas percebem isso. Né? Nós, professores, eu acho que a gente percebe muito isso com os alunos. Assim, né? Eu tenho para mim é comum chegar sorridente, chegar sempre faceiro com os alunos, compartilhando alguma história, contando alguma coisa. E tem aqueles dias que aconteceu, a gente teve que já às 7h30 da manhã solucionar um problema de alguma situação da escola e que a gente entra um pouquinho mais apático e os alunos percebem. Prof, você está bem hoje? Fazem esse tipo de questionamento que também nos impulsiona de saber, bom, aqui é uma nova... Essas pessoas aqui, elas estão esperando para a formação que eu tenho para dar para elas. Então, como que eu posso contribuir a partir de agora? E, às vezes a gente deixa lá fora, né, fora da sala, depois que a gente fecha a porta, a sala é nossa, né? Aí a gente deixa isso lá fora e lida com isso depois, né? Porque agora nós temos outras 30 pessoas aqui para trabalhar e que estão nos esperando. Né? Às vezes tem aqueles dias que os alunos comentam ainda, hoje eu vim para aula porque eu ia ver você, prof. Tipo, eu ia ter uma atividade com você. E isso é muito significante para nós, para nossa formação. Como vocês também têm histórias dentro da atuação de vocês. É porque esse é o nosso tempo, né? É nosso tempo que a gente dedica a eles e vocês dedicam ao trabalho e imagino que, como a gente também, muito tempo além do trabalho que a gente está lá, né? Exato. Então, fazer valer, né? Aproveitar esse tempo, se a gente está aqui de carne, osso e alma. Se entregar. Se entregar. Né? Antes até a Laura comentou sobre ela ter ido se desafiar, né, para fazer o curso dela, mas a Renata e a Nayana também fizeram esse desafio, né? Se vocês quiserem compartilhar um pouco como foi essa experiência, né? A Nayana eu sei que foi para Florianópolis, também queria passar em federal para ir, teve uma experiência que foi uma experiência acho que muito significativa para a tua formação pessoal e profissional. A Renata também teve uma experiência, depois se a Renata quiser contar um pouco de como foi o desenvolvimento na PUC, até porque o projeto ele surge a partir de projetos que a Renata desenvolveu, acho que lá, né? Você estava pensando. Isso. E isso é muito interessante, você acaba contribuindo. Então, se vocês quiserem compartilhar um pouco sobre como foi essa experiência de vocês acadêmica para fora, porque eu também tenho formação fora, né? Fiz a minha graduação, depois fui para executar meu mestrado em Brasília e eu senti muito esse impacto do quanto que era. Eu fui uma das universidades reconhecidas dentro da América Latina, tinha toda aquela... Era 300 e poucos candidatos, tinha poucas vagas. Como que era aquele novo desafio para mim? E eu tinha essa resistência da minha família, das pessoas, que a Laura comentou também dos monstros, né? Mas tu vai voltar para cá? Né? E aí eu sempre trouxe esse discurso também do quanto que nós temos potencial na nossa região e precisamos ter mais professores, educadores, profissionais, empreendedores na nossa região, né? Eu desde nova já sabia que eu queria ter uma experiência fora de Santa Rosa, principalmente para conhecer um pouco o outro mundo, sair um pouco dessa bolha de conviver sempre aqui. Então eu fui para Porto Alegre fazer na SPM. E também um dos meus maiores sonhos era morar fora um tempo, né? Queria fazer um intercâmbio. Então eu fui para a faculdade na SPM, fiz 6 meses na Europa de faculdade também. E acho que ali foi uma das minhas maiores viradas de chave cultural, valorização, pessoas, uma cultura, conhecer gente diferente de todo mundo, assim. Mas Porto Alegre, sim, foram 6 anos, né, de faculdade. Foi onde eu conheci e desenvolvi o projeto da Geração Z, né, que tu comentou antes. Mas, assim, foi um dos momentos mais que eu cresci na minha vida, foi ter saído, né? Teve muita resistência da minha família para sair daqui, né, como tu falou. Não, porque vou morrer do meu coração e não sei o quê, eram sofrimentos. Foi sofrido sair daqui também, assim. Mas foi onde eu mais cresci. Né, sair do ninho dos pais, sair daquele comodismo, né, ter o meu espaço, tu tem que se virar para fazer as tuas coisas, né? Então, mas assim, eu nunca tive dúvidas do que eu queria fazer. E isso é o que me impulsionava, né? Porque a gente falou antes, eu tinha dúvida de fazer isso, faculdade, isso. Eu nunca tive muito essa dúvida. Eu sabia que eu queria ter o meu negócio, que eu queria fazer uma faculdade de administração para meu negócio, que eu queria fazer meu intercâmbio, né, de alguma forma, e que um momento eu ia abrir o meu negócio. Então, eu acho... Se tu parar para analisar,
acontecer. Tá, etapa por etapa, né? Planejado. Aqui na escola a gente tem um projeto que é chamar, às vezes, profissionais de fora para vir isso é bem discutir legal. sobre. Eu acho isso fantástico, né? Eu sei que a Nayana também fez uma fala já pro terceiro ano sobre a área de atuação dela. Acho que foi sobre inglês. Agora até enquanto a Renata estava falando, eu estava pensando dessa fala que eu fiz para o terceirão. Por quê? Porque eu saí de Santa Rosa, eu queria muito estudar na UFSC, a Federal de Santa Catarina, fui para lá. E quando eu cheguei lá, não foi legal. Eu tive experiências negativas, não com a universidade é fantástica, mas com a vida no lugar mesmo. E aí eu voltei para cá. E isso, enquanto a Renata falava, eu estava pensando assim no que eu falei aquele dia. É importante, claro, eu lembro que a família me segurou muito para ir, mas quando eu voltei, eles estavam aqui, me dando De todo braços o apoio. abertos. Então, é legal pensar assim, tá, e se tudo isso que eu tenho certeza que eu quero fazer, e se isso não der certo? O que vai sobrar? O que sobra? Né? Não falando só da família, mas como que vai estar a minha cabeça depois disso? Eu vou estar fortalecida no quê? Né? Então, eu tive uma experiência assim de ir e voltar, e quando eu voltei, a FEMA me abraçou de novo. E foi assim um reerguer para mim, como a Laura falou. Eu estava chegando no fundo do poço, se não estava lá já. E é feio, né? E eu digo que isso é um lugar, sabe? É um lugar que eu nunca mais quero voltar, porque foi bastante difícil, mas foi me colocando à disposição, me colocando à prova. E, enfim, né? Só que sem dedicando. ele, né, a gente não se move também. Isso. Se a gente tá ali, a gente não... E aí? Isso Vamos impulsiona. acordar? Vou ficar nessa? O que eu vou fazer? Não dá pra ficar, né? Não, por um lado é muito bom, né? Muito bom. A gente aprende muito, né? Ou a gente... Não, ou tu se entrega. Ou a gente... no fim, a gente aprende. Essa é a verdade. A gente nota também que, querendo ou não, em todas as profissões a gente vai ter alguma dificuldade. Seja no ramo empreendedor, seja como professora, seja em qualquer uma delas. A gente sempre vai ter desafios, e todos esses desafios são nobres, querendo ou não. E também a gente trabalha isso bastante no projeto do Geração Z. A gente aprende sobre resoluções de problema, a gente aprende sobre a gestão de pessoas que, assim como nós, como temos uma equipe assim de marketing, de produção, de vendas, assim, a gente é desafiado também a gerir todo mundo. E a gente também nota que na empresa de vocês isso também é um desafio. Com certeza. O que é um desafio muito nobre. Né, Cleiton? Exato, né? A gente está lidando com esses adolescentes aí para eles se desenvolverem cada vez mais nessa área, né? A gente sente que hoje o mercado de trabalho ele precisa cada vez mais pessoas com identidade, né? Que saibam se reconhecer, estejam bem consigo mesmo e que tenham habilidades básicas de resolução de problemas, de comunicação, de postura, né? Hoje a gente teve até um episódio que a gente estava compartilhando antes, que não são situações que são interessantes quando a gente está dentro do mercado de trabalho. Né? A gente sabe o quanto que é importante a gente ter postura para olho no olho, solucionar o problema que tem ali. Então, ter esses alunos, para mim, é um desafio muito grande. Né? São 20 alunos que eu acabo auxiliando como coordenador e eu vejo o quanto que cada ano eles evoluem. Você Legal. olha os que estão no 9º ano, 1º ano, 2º ano do ensino médio, a cada ano, o quanto que eles evoluem para coisas, às vezes, que para a gente pode ser tão simples, né? De pensar, mas era só ter feito isso. E eles conseguem fazer esse despertar. Eu e a Mônica, a gente conversa muito sobre isso, do quanto que é bom eles estarem dentro da escola, porque ainda aqui a gente vai ser assertivo se eles erram. A gente vai mostrar, a gente vai criar estratégia e a gente vai buscar soluções. Mas é sobre Sim. isso, tu sabe que eu enxergo a FEMA fazendo muito isso com seus alunos, assim. É mostrando direções, não é não, tu tem que ir pela direita. Não é Sim, assim, sabe? sim. É realmente trazer esse jogo de cintura para esses adolescentes, né? Eu me considerava adolescente também, não sou. Para esses adolescentes, então... não, mas eu tô chocada, eu tenho 17 anos. Eu me deram 24 no mínimo. Não, ele falou assim. Não, enfim, gente. Não. Então, para ver esses adolescentes tendo esse jogo de cintura e se desenvolverem para conseguir fazer essa gestão de resolução, de pessoas. Então, é muito sobre isso, sobre não entregar a tá aqui.
Não, vamos analisar juntos, vamos ver qual seria o melhor Quais são as caminho. habilidades de cada um também, né? E aí que a gente enxerga muito do futuro da pessoa, sabe? Isso é uma coisa que eu percebo. Hoje é muito mais fácil tu seguir aquilo que tu já tem facilidade, aquilo que tu já tem uma afinidade, como eu lá atrás. A comunicação, a moda, do que simplesmente me colocar lá para dar aula de matemática. Mas eu não ia conseguir ensinar nada, sabe? Então... é muito sobre isso. E eu acho que a escola cria muitas oportunidades, né? Ela direciona, mas também cria oportunidades para os alunos. Daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer. Isso. Né? Uma própria comunicação assertiva que ocorre dentro do espaço escolar, né? É importante destacar também o quanto que esse projeto daí ele muda. Nós somos... a gente só pode entrar no projeto do 9º até o 2º ano. Eu, por exemplo, estou no meu último ano, querendo ou não. Não chora. Estou quase. Ai, tô emocionada. E, querendo ou não, é um desafio. Que nem o professor ele tinha falado de a gente consegue ver o crescimento dos nossos alunos e tudo mais, mas a gente também consegue ver a mudança. Com certeza. A mudança de pessoas saindo, de pessoas entrando e tem que ensinar tudo de novo. Não diria tudo de novo, mas tendo já uma base. E isso é uma coisa que a FEMA ela propôs também. Desde quando criou esse projeto, desde o nascimento já tinha como ideia isso. Esse suporte, né? Exato. Esse apoio, vamos. Isso é muito bacana. E são habilidades bem importantes, né? Não só a desenvolver, mas para o mercado de trabalho, assim, lá dentro da loja da geração Z. Acabou a luz, não tem como passar a máquina de cartão. Tá, que alternativas eu vou buscar. Resolução porque eu de problemas. quero vender, né? Então, e uma criatividade também, não só criar uma super coisa tecnológica, mas no básico do dia a dia. O básico funciona. Como que eu vou pensar fora da caixa para resolver esses desafios que vão aparecendo? E essa pessoa, esse aluno, né? Nosso aluno, quando chegar lá no mercado de trabalho, ele já vai ter uma excelente base, não só desses conhecimentos técnicos, mas de não travar na hora que der tudo errado, né? De ter um jogo de cintura, de ter uma habilidade emocional para conseguir lidar com isso. E o Cauê, ele é presidente do Geração agora, né? E a gente percebe que os diretores, tem diretor de marketing, de finanças, eles aprendem muito no percurso também, porque a gente tem essa visão de, vamos entrar para o mercado de trabalho, há necessidades, né? A gente precisa se desenvolver. Mas, às vezes, você já pensou, quando você estiver como gestor, eles com 17, 16 anos estão como gestores de alguma área. Então, às vezes, eles vêm, prof, eu já falei, eles não entendem. Eu digo, então... vamos lá, assim é a comunicação lá no mundo lá fora. A gente às vezes, ou não sei como a pessoa não entendeu o que era para ser feito. Então senta do lado dela, abre, cria o plano, cria a estratégia. Não, eu falo muito com o Cauã sobre isso, porque o Cauã ele é presidente do Geração, né? E daí ele vinha às vezes para mim no WhatsApp, assim, nos nossos diálogos e dizia: "Prof, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, eu acho que tá faltando alguma coisa ali". Eu falo: "Que bom! Pode dizer tudo o que tiver faltando e vem me falar". Porque esse é o teu papel enquanto presidente de Geração também. É você olhar aonde você acha que está ocorrendo algumas lacunas e vamos pensar em alguma estratégia. Tanto que antes a nossa presidente do Geração não estava em todos os grupos, né? Perpassando todos. E o Cauã teve autonomia de dizer: "Prof, eu queria estar mais ligado ao marketing para a gente desenvolver mais coisas". Tá funcionando, o Cauã tá dando ideia, foi fazer um curso agora na Escola de Negócios da GH para tentar trazer mais estratégias para dentro do projeto e entender também da importância de desenvolver os outros junto com ele. Com certeza. Né? Porque são colegas deles. A gente percebe até nas notas deles assim em sala, porque eu também estou em sala, né? O quanto que antes eles tinham dificuldade de organização, de entrega de trabalhos, alguns, né? E agora que eles estão dentro do projeto, eles têm a escala mensal, eles têm um compromisso mensal com o projeto. Então, eu queria trocar a data. Bom, você tem no início do mês, recebe a escala, precisa trocar, altera. Depois não tem como. Você tem essa responsabilidade. Mas eu tenho prova naquela semana. Paciência, a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Né? Priorizar então, as isso é muito coisas legal dentro do projeto. Sim, claro, eu estou imbuído nele, então é outra visão, né? Eu vejo isso acontecendo, mas eu acho que é um dos potenciais mais interessantes, que eu acho que o Cauã trouxe um pouco sobre isso, né? Sim, com certeza. Mas eu achei muito bacana, assim, no segundo ano, olhando a minha vida escolar, no segundo ano, eu não estava querendo participar muito de projetos e eu estava mais ali, sabe, estudando, fazendo ali minhas coisas, às vezes saindo muito mais, não estudando um pouco menos. Então, isso é muito bacana, sabe, ver
uma pessoa que nem tu, assim, se importando, estando aqui. Hoje é que dia? Hoje é segunda? Hoje é o dia mundial, né? Que as pessoas estão cansadas. Então, assim... Acorda meio... a gente já acorda cansado. Parece que domingo, meu Deus, não sei o que acontece. Então, assim, ver tu abdicar, às vezes, e estar em casa assistindo uma série, assistindo um filme, fazendo o que for, para estar aqui já é o diferencial. Já te destaca no mercado de trabalho, com certeza. E como voluntariado, né? Porque é importante, nosso projeto é para desenvolver habilidades. Né? Então é um trabalho voluntário que eles acabam desencadeando. A Nayana também tem essa experiência. É muito melhor estar em casa com os pezinhos para cima, mas... Viu, vamos ficar na zona de conforto ou vamos melhorar, vamos evoluir, vamos inovar? Eu lembro de um dos diálogos que eu tive com a Renata, que foi muito interessante, que a Renata mencionou sobre o quanto que na universidade se faz projetos assim, e às vezes na escola isso não está ocorrendo, né? Porque a gente conhece que tem a empresa Júnior, ela é uma referência em várias nações, inclusive. Canadá é referência para isso, o Brasil tem várias que se desenvolvem. E a Renata trouxe esse questionamento até para a mãe dela, né? Para a diretora Mônica, de mencionar, mãe, o que a escola hoje está fazendo, pensando também no voluntariado para desenvolver essas habilidades, né? A Nayana também vive isso na prática, né? Porque é domingos praticamente, né, Nayana, que está envolvida nos finais de semana, né? Mas dando sequência mais ou menos do que a gente quer tentar também dialogar com as nossas convidadas, além do diálogo ótimo que já está, Laura, qual é uma das dicas mais importantes que você daria, assim, se tu tivesse que conversar com alguém referente à própria formação? Penso em desenvolver na área empresarial, né? Quero ir para esse nicho. Qual dica que você daria hoje, a Laura de hoje? Eu acredito que se eu pudesse dar realmente assim uma dica valiosa, seria analise as suas habilidades. Antes de definir aquilo que tu quer para tua vida, qual faculdade tu vai seguir, analise as suas habilidades. No que tu é bom de verdade? Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Tem gente que é bom cozinhando, tem gente que é bom fazendo vídeo, tem gente que... Enfim, no que tu tem facilidade? O que tu gosta? O que o tempo passa correndo? O que tu tem? Então, primeiro de tudo, analisa isso. Enxerga, olha para isso, olha para quais matérias tu gosta mais na escola. Olha para isso. E a partir disso, tu se imagina dentro de uma vida acadêmica, na faculdade, trabalhando, enfim, porque é aquilo que a gente conversou. Não que não possa existir uma migração de carreira. Eu vivi isso. Mas foi dolorido, sabe? Então, talvez se eu estivesse lá atrás... não que eu me arrependa, né? Porque a gente não pode se arrepender de nada do que fez. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu me olharia, eu gravaria mais vídeos desde o início e me enxergaria assim com uma empatia de... Eu realmente sou boa, sabe? Não é ai, ela quer se achar que ela é... Não, eu sou boa, eu tenho facilidade nisso. Então, por que eu não posso investir em algo? Então, assim, a minha carreira... Hoje, eu sou empresária. Claro, antes eu também era empresária, assim... Eu me... Como é que eu posso explicar? Eu mesma me empreendia, né? Como influenciadora digital. Mas eu enxergo que antes disso, eu já poderia ter pego esse tino, sabe? É isso. Mas faz parte. A dica seria... olhe para aquilo que você é boa, aquilo que você é bom, invista naquilo e tenha coragem. Acho que seria basicamente isso, porque sem coragem, isso que nos diferencia, né? Eu tenho medo de muitas coisas, mas a coragem sempre fala mais alto e a coragem nada mais é que o medo em movimento. Eu acredito que é esse empurrãozinho que faz acontecer. Puxando um gancho, antes o Cleiton estava falando, e eu estava pensando no nosso ensino médio, né, Renata? De como a FEMA... E eu acho que isso é uma chave da FEMA, assim. Ela coloca o aluno como protagonista. E como a gente revirava essa escola, né? Revirava. Tinha muita liberdade, né? Tinha muita... Demais, eu acho. Mas assim, de criava, inventava moda e os diretores sempre nessa gestão que abraça. Abraçavam o que a gente levavam e nos apoiavam, né? E sempre a gente queria achar algo para ganhar dinheiro para pagar as coisas. Terceiro, hoje a gente vai vender brigadeiro e fazer a quadra vendendo... Conseguir. A festa junina foi o recorde. A gente sempre dava um jeito, mas também a gente sempre teve esse apoio, né? Da coordenação, dos professores, xingavam, mas... Aí depois eles adoravam, né? Mas eu lembro que eu tava no terceiro e as gurias no segundo, né?
Ali, quando, na finaleira. Ah, eu sei que não vai falar. E aí, cara, era incrível. Que a Eu gente tinha uma gosta. raiva delas. A gente se amava, né? A gente se ama. Mas assim, eu tinha uma raiva porque elas tinham umas ideias assim que eu não sei de onde elas tiravam as ideias, eu não sei a criatividade. Elas vendiam tudo, vendiam até as paredes, tudo tava pro brick, sabe? Tudo pra brick. E era engraçado que vocês se movimentavam tanto e olha como o movimento gera movimento. Então, nós éramos o terceirão, nós éramos pra ser o somos a elite, Que manda né? Quem manda nessa nas- escola, né? Não, eles que tinham as primeiras ideias, vamos pegar os instrumentos e vamos fazer não sei o quê. E daí eles faziam e aconteciam e eu era um pouco líder da turma, assim. Sempre tava puxando. E ia chorar pra minha mãe. Ia chorar, mas tá louco? Já diretora chorou Mônica? pra minha mãe. Já chorei. Chorei de lágrimas. E mas tá louco, o segundo ano e nós somos o terceiro, como é que a gente não vai ter? Ah, mas é que o segundo que teve a ideia, né? Que nós assim, ó... Tá bom, então. Mas era Nós uma vamos amiga pensar boa, estamos mais. aqui Instiga o também. colega. Vamos pensar mais. Isso era É que ela incrível. era sozinha nas ideias. E É, a Daiane, nós era uma dupla, assim. Não, mas a nossa Então, se turma ali ajudava. era metade ia... Não, um terço ia, a outra metade... que saco. Por isso que eu tô muito feliz de saber que tu tem 17 anos e que tá no segundo ano. Eu acho incrível isso, porque realmente, assim, eu não tinha muito apoio, assim, sabe? Porque eu sempre queria inventar alguma coisa. Mas não tinha, assim... Ainda bem que a gente não tava Tu na que pulou mesma a turma. Tu pulou a turma, Eu tu pulei. tá errada. É verdade, eu pulei, eu entrei mais nova. É. Enfim. Mas é histórias pra contar. É. Mas é isso, movimento gera movimento. É. Fico feliz Isso aí. de ter tido um segundo ano que se mexeu tanto, porque nós do terceirão nos movimentamos também. E outra coisa, agora o Cleiton falou também do voluntariado, mas a Laura também faz voluntariado, a Renata também, eu também. E de como é importante ter esse compromisso social também, né? Sim. De olhar para além, às vezes, do nosso negócio e da onde a gente está tirando o nosso ganha-pão e olhar para aquela pessoa do nosso lado, né? E não pensar, claro, a gente faz muita coisa pelo nosso desenvolvimento, mas o que eu posso colaborar com aqueles que estão ao nosso redor e com a nossa comunidade, né? Isso. Com certeza. Acho que a Renata até tá num projeto agora, né? De Eu voluntariado. tô, na verdade, não é aqui em Porto Alegre, é no Instituto de Câncer da Criança, né? Legal. Então, eu comecei bem recente, né? Porque, na verdade, essa ONG foi um processo seletivo de 4 meses para entrar, né? Eles fazem tu faz entrevistas, tu participa, e se eles acharem que tu realmente faz parte do propósito deles, tu entra, tu ganha um crachá, é como se tu fosse trabalhar num hospital mesmo, né? Pertencer. E pertencer. E todo esse processo, assim, eu lembro que no dia que ela me mandou mensagem, eu chorei, porque foram 4 meses, assim, né? Nenhum trabalho eu passei tanto tempo para entrar. Mas era uma coisa tão... E aí depois, tá com as crianças lá, né? E elas são felizes, às vezes, mais do que a gente, porque é uma coisa linda de se ver. Eles estão lá felizes, com aquelas condições de saúde. O pouco, para eles, é tudo, sabe? Aí tu começa a refletir da tua vida e parar de reclamar de umas coisas tão pequenininhas, assim, né? Ai, acordei estressada. Hoje, sorri, sabe? Sorri. Se esforça, né? Faz um café e vai fazer tuas coisas, sabe? E aí foi um dos... Assim, eu já fiz outros voluntariados, mas esse foi o que mais me fez refletir, justamente por ver crianças, mais assim, crianças, né? E tá sendo muito rico. Agora eu vou uma vez por mês para lá, né? Porque eu estou aqui. Mas a gente sempre faz essa participação à distância também. E eu não sei como é que é o que vocês fizeram, Rotary, Interact, como é que funciona. Eu sei pouco sobre. Na verdade, eu participei do Interact até a época que eu me mudei, né? Para a Cidade Leste. Então, eu acabei não indo para o Rotaract, porque tu vai indo, né? Interact, Rotaract e Rotary. Eu ingressei agora no Rotary, mas confesso que eu estou um pouco distante, assim, mas sempre me movimentando dessa forma social dentro da minha empresa. Então, por exemplo, agora que aconteceu todas essas questões das enchentes, nós éramos ponto de coleta, nós éramos responsáveis por pegar, levar. Então, foi um envolvimento, assim, bem intenso, sabe? Assim, realmente para ajudar e estar à frente. Então, sempre que tem alguma ação, alguma coisa, é aquela coisa, as pessoas já me chamam sabendo que eu topo, Tem a sabe? Que eu tô visibilidade. dentro, que eu tô tá ali aberta. para ajudar sempre, sabe? E é sobre isso. Isso que tu falou é muito bacana, assim, de ver o que pode ser pouco para nós ser tudo pro outro lá. Pro outro, E quando a gente passou por isso agora no Rio Grande do Sul,
foi muito forte, assim. Eu entrava em casa, eu olhava para minha parede, eu agradecia que eu tinha uma parede, sabe? Então, assim, muito forte. Eu acho que isso de fazer trabalho voluntário é uma oportunidade para mim, assim. Porque muitas vezes a gente dignifica aquela pessoa que está recebendo, porque às vezes ela está em condições complicadas, né? Mas também quanto isso mexe com a nossa dignidade, da gente reconhecer e desenvolver humildade, por exemplo. E não é humildade de só empatia, mas de reconhecer o que a gente tem. Né? Eles de ser fazem grato. favor pra gente, né? Isso, a gente aprende muito. É a gente que está ajudando, mas no fim quem é ajudado parece que somos nós. É bem isso. E por isso que eu defendo muito voluntariado, assim. Dentro do clube que eu participo, a gente tem reuniões semanais e sempre trabalha em prol de projetos. Então, tem uma necessidade em tal comunidade ou tal instituição. Vamos e aí são unir. realizados projetos para ajudar aquela comunidade. Às vezes a gente enxerga também. É muito legal isso, porque a gente desenvolve um olhar crítico assim, do social e ver, tal lugar tá com lixo, né? O que a gente podia fazer para tirar aquilo de lá, ou buscar alternativas, ou de que forma que a gente pode sensibilizar as pessoas para um descarte correto de alguma coisa. Para mais qualidade e dignidade de vida para essas Isso. pessoas também, né? E é para nossa cidade, né? Sim. É a sim. nossa cidade, é as pessoas Nós que a gente estamos no mesmo encontra na lugar. rua todos os dias. Como que Faz a gente parte, né? não vai olhar para isso? Exato. Eu Eu acho- também perpassei, desculpa, Cauã, esse movimento de voluntariado dentro da entidade tradicionalista, que é um pouco diferente também, mas que também é uma atividade voluntária, né? E o movimento tradicionalista gaúcho também desperta muitas ações que são sociais, que acabam, né, sendo desenvolvidas. Esses dias eu fui novamente avaliador de um concurso de prendas e peões na fase interna, aqui em Santa Rosa, e eu lembro-me de algumas pessoas virem dialogar, mas, prof, tu tá a semana inteira envolvido, tô de segunda a sexta em sala, e final de semana você ainda consegue vir aqui e fazer essa disposição. E aí eu falei, eu preciso, às vezes, não ser o professor Cleiton da FEMA. Né? Não que isso não seja, eu tenho muito orgulho disso, mas, né, às vezes, estar olhando para outro espaço com outras pessoas e ouvindo outras histórias. E aí a gente acaba se despertando. Eu participo disso desde criança. Sim. Então eu lembro da minha entidade tradicionalista, aí eu liguei para minha mãe por videochamada, me emocionei, disse para mãe, eu acho que eu vou pro Fandango, porque eu não ia ir pro Fandango de resultado. Porque normalmente quando a gente faz as avaliações, a gente não costuma ir, daí depois, por questões pessoais mesmo, né? A gente prefere pro pessoal curtir mesmo o resultado e o próprio baile. E naquele Fandango eu tive tanta vontade de ir que eu pensei, não, eu vou ter que ir. Porque isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. E o quanto que aquelas crianças que estavam lá, elas vão ser impactadas com a vida. Porque eu fui impactado, eu fui peão de concurso desde criança. Isso me contribuiu muito pro meu desenvolvimento pessoal, profissional. Então a gente precisa, às vezes, ir lá e olhar, conversar com essas pessoas, porque muitas vezes a gente também se torna inspirações delas. Com Né? E o certeza. quanto que isso é importante no própria formação, que eu acho que é formação pessoal, antes de tudo. Né? Eu acredito também que todas essas histórias, assim, tem tudo a ver com mentalidade. O que você pensa, desde do reconhecer as suas habilidades, desde pensar e inovar, desde fazer projetos voluntários, tem muito a ver com mentalidade. Com certeza. E eu digo isso daí para Nayane, que é, querendo ou não, uma psicóloga que tem Informação, autoridade. né? que tem Informação, em processo, tudo um processo. Logo, que tem logo. autoridade para falar sobre isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu acha sobre essa vida profissional. Como é que a mentalidade poderia influenciar na vida profissional? E isso independente de qualquer profissão, né? Eu diria. Então, o que eu penso, assim, quando tu fala em mentalidade, eu penso muito, eu acho que, assim, existem características que são, falando de empreendedorismo, que são inerentes e necessárias a um empreendedor, né? Mas pensando num contexto geral, de sujeito mesmo, eu acho que a gente pode falar de saúde mental, né? Sim. Acho que é muito importante a gente falar de saúde mental dentro de tudo isso, assim, de como a gente, enfim, faz tudo o que faz porque isso traz algum significado para a gente, né? E de como muitas vezes a gente precisa reconhecer limites também, quando não pode fazer algumas coisas, né? Porque aquilo ultrapassa os nossos limites, né? A gente é humano, tem limites emocionais, físicos. Então, eu acho que é importante a gente pensar assim sobre essa saúde, o que a gente está fazendo para cuidar da nossa, né? De que forma que hoje em dia a gente vê muita gente adoecida, né? Muita gente, principalmente relacionado ao trabalho, né? Se a gente pegar assim uma estatística,
uma a cada 4 pessoas que tem algum transtorno. E aí, ansiedade, depressão, os jovens também. Principalmente os jovens, né? Sim. Falam muito que a gente é a geração ansiosa, né? Eu concordo. Isso Eu tenho muito Eu não sei ansiedade. se alguém aqui nessa mesa nunca sofreu de ansiedade. Não, Mas a gente tem que ter um jogo de cintura, né, para lidar com isso. E aí, às vezes, quando tá com essa saúde mental enfraquecida, dispor de algumas ferramentas, né, como por exemplo a terapia, se autoconhecer, como a Laura estava falando antes, de saber no que tu é bom, né, mas se conhecer também, saber o que não te faz bem, né? Quais são os teus gatilhos, Perfeito. né? O que te tira do teu eixo? O que dá para evitar? O que dá para, né, melhorar? E a partir dessas condições, o que eu vou tomar como escolha a partir de agora? Porque assim, a gente pode falar de uma mentalidade positiva, mas é possível ter mentalidade positiva quando tá tudo dando errado. Naquele dia que a gente vai sair de casa, tá frio, né? Já começa por aí, frio. E aí tu vai sair de casa, o portão não abre, o carro tá... Tudo errado. Tudo errado, né? O trânsito tá uma coisa. E aí, naquele momento, realmente tu vai pensar, não, vai dar tudo certo, tá ótimo, tá tudo ótimo. Não, tá tudo uma merda, né? Com perdão da palavra. Mas... saber que aquele momento vai passar. Isso. Mas tu sabe E eu que acho que saber que aquele dia vamos fazer o que precisa ser feito. Isso. Como base. Eu sigo isso Ser como mais filosofia. Assim. objetivo. Tá dando errado? Ok. Vou fazer o que eu preciso fazer. Amanhã é outro dia. Isso. Né? E aí, eu também sigo essa filosofia, assim. Eu também não consigo ser 100% o tempo inteiro positivo. Ainda mais de manhã cedo. Eu tenho muita dificuldade para acordar. Então, eu acordo sempre naquela marcha lenta, né? Meu horário, se é 7h30, eu chego 7h28. Eu não consigo ser aquela pessoa que chega muito adiantada de manhã cedo. Manhã cedo, à noite, à tarde, eu já estou mais disposto. Só que isso também faz parte do autoconhecer, né? Eu não vou conseguir pensar e criar estratégias 7h30 da manhã. A minha profissionalização faz com que eu tenha que estar 7h30 da manhã já disposto para dar aula. Então, eu cuido isso muito, né? Para estar disposto já naquele momento, porque aí tem outras pessoas que estão dependendo do que eu vim para falar. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso com a melhor eficiência. E aí, como a Nayana mencionou, é saber reconhecer isso. Bom, então o que eu vou fazer hoje, que é a necessidade, né? Do que eu tenho que fazer. Porque não é... Mas isso é um autoconhecimento. Isso é um autoconhecimento. Né? E tem uma coisa que eu falo muito com a minha mãe, que é o quão as pessoas têm dificuldade em ser vulneráveis. Sim. Admitir que está sentindo, tem vergonha que sente aquele sentimento ruim, ou tem vergonha de, sabe, é muita dificuldade de ser vulnerável, porque tem medo da opinião do outro, do julgamento do outro. Então, isso meio que, sabe, e eu vejo isso quão é ruim, Prejudica sabe? as relações, né? Muito, muito. E no teu desenvolvimento pessoal, no teu trabalho, tudo. Porque, né, ser vulnerável, eu admiro quem consegue. Eu acho que uma pessoa que consegue ser vulnerável, ela é forte. Porque é muito difícil tu mostrar a tua cara, a tua fraqueza aos outros, sabe? E eu vejo que muita gente tem dificuldade, sabe? Inclusive, mais a geração, acho que vocês, assim, tem muito. Nós fizemos ainda terapia, né? Então, a gente consegue trabalhar um pouco mais, mas ainda é um tabu. Ser vulnerável é um tabu, assim. E pensar como toda essa mentalidade, né? Essa forma de pensar, na verdade, de levar a vida, né? Isso leva para o sucesso ou não. E aí cabe também a gente se questionar o que é o sucesso. O que é o sucesso? Né? Porque, para mim, por exemplo, o sucesso é eu, a partir do meu trabalho, conseguir ajudar pessoas, né? É isso. Mas agora, para outra pessoa, o sucesso pode estar... E para muitas pessoas, o sucesso está ligado estritamente à questão financeira. Com certeza. Né? É uma consequência financeira, Uma eu imagino, consequência. né? Isso. Não tem como a gente dizer que não é uma necessidade, vamos viver de amor. Não é, né? Mas viver de amor. Então, pagar conta com amor, não vai dar. né? Não vou pagar esse boleto. Ai, não vou Pula pagar esse boleto. próximo. Mas de a gente se questionar, né? Essa mentalidade que eu tô tendo, isso que eu tô fazendo agora, até onde isso vai me levar e que tipo de sucesso que eu tô buscando, né? Se meu sucesso é com pessoas, então começa a se desenvolver nesse caminho. Nesse caminho. No final, eu adoro porque o Cauã sempre tem uma estratégia de fazer uma pergunta final, né? Para os nossos convidados, né? E como a gente está falando sobre sucesso, acho que cabe bem isso, né, Cauã? Sim, o que tu acha? Então, para nós conseguirmos terminar esse podcast com chave de ouro, com essa conversa tão incrível, eu queria fazer uma pergunta para vocês de
Como esse podcast daí também vai ficar gravado, vai ficar aqui pra sempre. eternidade, pra Ai, sempre. eu tava nervosa até agora. Agora Não foge do É a hora. cronograma, do não, todo o nem vem. planejamento. Se vocês pudessem escolher uma frase pra deixar assim num telão onde é que todo mundo conseguiria ver, qual frase que seria essa? Quem vai primeiro? boa, desafiadora. Desafiadora. Eu tenho uma que eu uso assim há anos e hoje eu complemento ela, né? Mas eu uso muito vai lá e faz e não se importe com a opinião do outro. Muito Eu bom. uso bastante o vai lá e faz, sabe? Tem vontade, vai lá e faz. Não Acho que fica com falamos um pouco medo. sobre isso. Não fica com medo do que o outro vai achar, porque a gente tem muito medo do julgamento do outro e a gente deixa de fazer muita coisa porque o outro vai achar aquilo. Ninguém se importa, sabe? Vai lá e faz, vive teu sonho e conquista as coisas. Exatamente, muito bom. Sempre que eu converso com a Renata, ela fala disso. E é uma coisa que sempre me toca. Você me dá uns cutucão, assim. Legal. Vou falar a minha frase, então. Vai. A Ai, eu minha... não pensei na minha ainda. Eu já tinha pronta porque eu uso todo dia. Não, essa frase que eu tenho... Ai, tem duas que eu gosto muito, que eu Me vivo dá uma, falando. me dá uma. Tá, vou falar. Eu sempre falo, assim, quando eu tô conversando com amigos e a gente tá numa reflexão, eu sempre falo, e eu falei aqui antes também, que esse é nosso tempo. Sabe? Eu acho que é muito importante. E a outra, já vou puxar o gatilho da outra frase, que é uma frase, ela parece complicada, mas eu vou explicar ela, que diz assim: quem ama a vida, perde-a. E não é no sentido de perder, mas de entregar a vida, de doar ela. Eu acho que se a gente encara a nossa vida como um presente, assim, né, e que vê que cada dia é especial para nós e para aqueles que estão dividindo esse tempo com nós, a gente começa a ver de um jeito diferente, assim, começa a olhar para as coisas pequenas de um jeito mais especial, de um jeito mais genuíno, né? Porque acho que para mim é muito importante. Se eu pudesse deixar uma mensagem assim, eu deixaria para as pessoas se doarem, sabe, se entregarem. Que conversa com isso que a Renata falou também, assim, de perder a nossa vida. Muitas vezes a gente tem medo de, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que vai dar certo? Intenta, né? Perde teu tempo um pouco com isso. Entrega para as pessoas que tu ama o teu tempo, entrega o teu carinho. Entrega o que tu tem de melhor para esse tempo que tu tá vivendo, porque é único, né? Sim. Essa vida que a gente tem, esse é nosso tempo. Então vamos. Profundo. Numa roda de amigos, uma vez todo mundo começou a chorar. E é uma coisa que me marcou muito, assim, porque porque é muito especial. Essa aqui é a nossa vida, é nosso tempo. Se a gente não vai fazer tudo agora, né? Vai fazer quando? Inteira, né? Sobre se entregar por inteiro. Isso. E eu já aprendi muito com a Nayana, e tem uma frase que tá na bio do Insta dela, que eu nunca mais esqueço, que é: a vida é poesia. E eu acho que esse discurso da Nayana também reflete o quanto que a vida é, de fato, poesia. Eu até tatuei essa frase, porque eu cheguei... Sim, aqui. Eu cheguei nessa frase, uma vez eu estava lendo um livro do Camões, e o nome do livro era Camões e a Saudade. E aí eu estava num período de muita saudade de casa, quando eu morava lá em Florianópolis. E, nossa, aquilo... Eu li, assim, o poema... E eu pensei, não, a vida é poesia. Às vezes é muito ruim, às vezes é difícil de entender, às vezes é muito boa, às vezes é levinha. E a poesia e a poesia é isso, sabe? E é uma coisa muito maleável, uma coisa muito subjetiva, cada um lê de um jeito, cada um vive de um jeito. Então, minha mensagem é essa. E aí, Laura? Ai, deu tempo de eu pensar. A minha frase, ela significou muito... Para minha trajetória, que é calma, tu não tá atrasada para nada, cada coisa vai acontecer no seu tempo. Então, assim, evitar a comparação e não achar que só porque tu tem tantos anos tu não pode migrar a tua carreira, só porque tu tem tantos anos tu não pode dar, às vezes, 2 passos para trás para pegar esse impulso e daí sim ir para frente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu sempre fui à frente da minha idade. E mesmo eu sendo muito nova, eu tenho 24 anos, eu me comparava muito. Mas eu me comparava a pessoas gigantes, a empresas gigantes. E eu me olho, assim, às vezes existe isso, essa comparação. A vida no digital, ela traz muito isso. Então, a comparação, ela é um veneno, assim, sabe, para o crescimento. E é isso que eu diria, assim, calma. As coisas vão acontecer,
no seu tempo, tu não tá atrasada para nada. Então, calma, respira e vai na fé, segue teu coração, que vai dar tudo certo. E acredita, né, Laura? Acredita no processo, acredita no trabalho, acredita no estudo, na formação que tu tá fazendo. Com certeza. Não tem como dar errado. Não tem. Né? Não. Se tu... Eu falo, o sucesso é inevitável para quem corre atrás, para quem trabalha, para quem está disposto a realmente ser inteiro em algo, né? Então, eu acredito que a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente imagina com esforço, com verdadeiro esforço, sabe? Não, vou fazer só um pouquinho. Não. É o Não dá confiar pra em ser. si, Tem né? que Assim, ter- falar entregar um por pouco sobre... inteiro. Tem que se entregar e tem que ser de alma, tá ali, ser inteiro. E o sucesso se torna inevitável para as pessoas que são assim. E aprender, né, com as pessoas que estão ao redor. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. A gente prisa, né, e prioriza isso aqui dentro da instituição, do quanto que é importante. Não estou conseguindo finalizar alguma coisa ou me desenvolver em determinada área, chamo o colega, pergunto o que ele faz de diferente para que aquilo dê certo, né? Porque a gente costuma ver o resultado dos outros e aí a gente usa como inspiração, a gente quer um modelo, mas a gente às vezes não conversa. A gente tá todo dia junto, a gente não conversa. Hoje a O que gente você usa acha muito sobre? networking, né? Isso, exato. Fazer o nosso Tempo networking. inteiro. Então, Então, acho que sobre confiar, sobre aprender, sobre se desenvolver, nós vamos chegando ao final de mais um episódio. A gente precisa agradecer, né, as convidadas e a gente convida todo mundo a assistir, compartilhar e estar se desenvolvendo também nessa área, né? Nós somos aqui uma mesa repleta de pessoas jovens que também acreditam no potencial empreendedor, que acreditam no potencial da formação e que acreditam muito também no potencial da FEMA e nas contribuições da FEMA no nosso desenvolvimento. Seja, no meu caso, como profissional, no desenvolvimento de vocês quando foram alunas e no desenvolvimento do Cauã, que é um nosso aluno agora, E né? presidente, né? E presidente por de favor. geração. 17 anos. mas que legal. Muito obrigada, pessoal. Acho que foi muito bacana estar com vocês hoje. Nos convidem novamente. Adorei, passou tão rápido esse tempo. Obrigada, Fema. Obrigada, Diri, Carlos. Vocês são maravilhosos apresentadores também. Continuem, porque foi muito bacana, assim, um projeto realmente que vai impactar e fazer a diferença, assim. É o tipo de podcast que eu adoraria, enquanto eu tô lavando a louça, tô fazendo alguma coisa, tá escutando. Então, parabéns pelo bom, projeto. E eu quero deixar um super parabéns para Renata também, por ter pensado e trazido, né, a verdade. geração Z para a escola. Esse projeto. A escola, E lá em 2021, Renata, para. a gente já enxerga como a FEMA sempre acredita muito, né, nos alunos. Sempre com acreditou, certeza. assim, quando a gente estava aqui, já era assim. Mas parabéns para ti por ter desenvolvido, pensado, e para o Cleiton também, que leva tudo isso como uma maestria, né? E para os alunos, que tornam isso significativo. Real. Se não fosse eles, né? Não tem projeto. Não tem projeto. E muito Ia ficar no obrigada papel. por tudo, pelo convite. É um prazer, né? Conversar, assim, poder sentar para conversar. A Né? gente tem que marcar na agenda essas coisas, porque é luta, né, pessoal? Mas eu queria agradecer, eu acho que principalmente por terem agarrado a geração Z, né? Eu vou falar agora, minha mãe tá ali, mas quando eu trouxe a geração Z, me olharam meio torto, assim, né? Ai, meu Deus, o que é isso, aquela ideia? Mas eles agarraram muito, né? E a minha mãe fala o tempo inteiro de ti, então, assim, tu veio de uma formação que, né, diferente e tu agarrou e tu falou pra mim, eu tô estudando muito, né? E isso é tão legal, tão bonito, porque isso Faz a identidade dele, né? Não, isso é um exemplo para os teus alunos, para todo mundo, né? Não quer dizer que tu é formado em biologia, que tu sabe. Então, agradecer por essa oportunidade. Eu amei muito, um tema muito legal, um tema muito fácil, gostoso de conversar, né? Eu acho que as nossas experiências e vocês trazendo para nós também. E de ter participado com Foi muito bom, foi então, especial. Foi um presente para nós, né? Se complementa, né? Então foi muito bom e tu trouxe um exemplo teu, assim, muito grande. Eu pensei que tu tinha 24, porque tu falou que desistiu disso, que desistiu daquilo, a gente vai ter que conversar com a Laura. depois. Eu pensei, não, ele deve ter 26 anos já, né? Eu tenho 26. Todo mundo falou a idade, agora eu falo também. Eu tenho 26. Faz sentido, Agora faz todo 6. sentido. Mas eu tô muito feliz. E é isso. Ai, palmas para nós, então. Para nós todos, que bom. Pode encerrar, Cauã. Sem pressão. Então, a gente, assim como vocês nos agradecem, a gente também agradece a vocês por ter doado um pouquinho do tempo de vocês para dar esse papo assim que
querendo ou não, tão incrível. E também aos nossos participadores que estão aqui agora, estão presentes até o final. E fica a dica das nossas convidadas, das nossas frases que temos. E fica até a próxima. Então tá, até mais. Tchau, tchau. Tchau.